cidadania, educação, comunidade, saúde, comunicação, universidade, cultura, debate. Cidadania em Debate. Boa noite. Começa agora o Cidadania em Debate, um programa do Sindicato dos Servidores Públicos do Ensino Superior de Blumenau. Este é um espaço que trata questões de interesse dos trabalhadores do Vale do Itajaí. E no programa de hoje, vamos falar sobre o resultado da segunda edição do Colmeia, um movimento que agitou a cultura de Blumenau e região nos dias 10 e 11 deste mês. E vamos ver o que se está pensando para a terceira edição, porque para os artistas este evento ganha um significado especial. Ou seja, a cultura da cidade ganha espaço e permite a algumas manifestações uma visibilidade até então apagada. A música é um ponto alto no Teatro Carlos Gomes, que abre suas portas para receber cerca de 500 artistas que se revezaram no palco durante os 2 dias de Colmeia. E quase todos os ritmos musicais estiveram presentes nesta programação. Mas não foram só as apresentações musicais que estiveram presentes no teatro. O Colmeia deste ano abriu espaço para debate sobre a arte, política e cidadania, oportunizando aos adolescentes uma discussão ampliada sobre a nossa sociedade atual. E em meio a esta efervescência cultural, a pergunta que fica, o que se está pensando para a terceira edição. E para responder esta e outras perguntas, os nossos convidados de hoje são o coordenador cultural do Teatro Carlos Gomes, Rodrigo Dalmolin, e o representante dos artistas, e participante do Colmeia, o Clóvis Truppel. A terceira edição do Colmeia já começa a ser pensada. Boa noite, Dalmolin, obrigado por vir ao Cidadania. Muito obrigado pela oportunidade. Já estamos pensando a terceira edição. A ideia do Colmeia, ele caminha de evento e se transforma num programa, Acaba sendo um movimento cultural de integração entre os artistas, a classe cultural de maneira geral, e também a comunidade. A gente faz do próprio Colmeia um laboratório de se pensar a próxima edição. Já surgiram várias sugestões e opiniões em relação ao ano que vem. E como ele é anual, a gente já fica com algumas intenções de ampliar. Da primeira para a segunda edição, a gente já ampliou a lógica de discussões e de debates, pelas rodas de conversa, e também as atividades de oficina, que funcionaram muito bem e que podem tranquilamente continuar e até ser ampliadas. E o Colmeia tem um pouco de perceber fenômenos que são contemporâneos, movimentos que estão acontecendo na cidade ou mesmo na região e no segmento cultural para poder ser inseridos. A gente tem várias ideias, mas como é um coletivo que organiza, a gente tem a pretensão de na próxima semana dar um pouco o tempo das ideias das pessoas, daquela assentar da poeira, para a gente poder sentar em conjunto e construir o Colmeia de 2014. Quero agradecer aqui também a presença do Clóvis Truppel. Ele vem representando aqui os artistas que estiveram participando do Colmeia. E boa noite, Clóvis, obrigado por vir à Cidadania. Qual o resultado deste segundo evento e que os artistas já deixaram mais ou menos sinalizado? Bom, o resultado foi, assim, além das expectativas, nós tivemos um público muito maravilhoso, muito bonito. E o Colmeia, enquanto evento, ele vem suprir demandas reprimidas, e mostrar a produção local e da região. Nós temos Joinville, Rio do Sul, Itapema, Brusque, toda a região do Médio e Baixo Vale, Itajaí, Navegantes, representantes de todo, quase, das principais cidades do Vale. E vem fortalecendo a cena, e a gente vem aplicando uma didática de autogestão no coletivo, E isso profissionaliza, quem se apresenta, porque tem que participar de reuniões, tem que se inscrever, e tem que cumprir horários, Então é muito salutar para o movimento em si. Estamos muito contentes com o resultado do Colmeia. Ô Clóvis, derruba uma máxima que o artista não consegue se organizar para fazer um evento? Sim, derruba uma máxima de que o artista é egocêntrico, porque no coletivismo, o impossível não existe. O coletivo é rizomático, ele se estica, se espicha, se espreme e vai entre as pedras mesmo.
Dalmolin, nessa segunda edição do Colmeia, vocês colocaram coisas que no primeiro momento não tinha, né? O que a gente pode destacar aí que entrou nessa segunda edição? A gente acabou fazendo algumas estratégias de articulação anteriores. Na primeira edição, nós tivemos 3 meses da ideia do coletivo chegar no teatro, da gente criar essa parceria, desenvolver a atividade. Então ele foi uma estreia, né? E como qualquer estreia, como qualquer primeiro filho, a gente ainda tem que, né, dar uma elaborada. Para a segunda edição a gente já começou a trabalhar desde o início do ano, de março. Tivemos reuniões mensais ali nos primeiros 2, 3 meses, né? Depois passaram a ser quinzenais, aí foi chegando perto, foram semanais. Fizemos ficha de inscrição completa, onde os artistas puderam descrever, mais ou menos como quando você participa de um festival, a banda coloca seu rider técnico, o artista coloca a dimensão da sua obra, o ator de teatro coloca o tempo de montagem e desmontagem. Então a gente conseguiu planilhar de uma forma mais estratégica a entrada e a saída desses 500 artistas em 100 e poucas atrações. A gente estava com todas as salas do Teatro Carlos Gomes tomadas, dos auditórios, salões, salas de apoio, e tem que ter uma logística de entrada e saída para cumprir a agenda e dar conta das pessoas que viram especificamente para assistir uma atração. Ela está acontecendo pontualmente. Então a gente conseguiu enxergar o evento com um pouco mais de propriedade, até porque quando a gente pensa na logística da estrutura, né, para passar desde o fornecedor que foi parceiro de som, qual era o rider necessário para não chegar lá na hora e estar faltando o equipamento, né, e ao mesmo tempo conseguir atender a entrada e a saída desses artistas. Acho que a gente maturou muito, foi na lógica que o Clóvis comentou da autogestão e dos artistas perceberem a importância de que a gente, em cada GT, em cada grupo de trabalho, nós tínhamos pessoas que cuidavam das apresentações naquele determinado horário. Então fazia com que, além de eu estar me apresentando, digamos, como músico, eu sabia que naquele turno tinha um outro músico que estava preocupado com o horário de passagens de som, de entrada, de abertura de cortinas, de início e final do espetáculo. O que cria uma lógica, além de uma parceria entre o segmento, também de que as coisas aconteciam com fluxo. E quem está no palco tocando, sabia que tinha alguém olhando por ele ali do lado de fora. E era um partícipe, era alguém que tem um entendimento da atividade. Dalmorinha, olha só, como nasce o Colmeia? Vamos aqui fazer um rápido histórico, né? Certo. Ele nasce num determinado momento, mas, de fato, como nasce esse coletivo? Eu vou refazer essa pergunta para o Clóvis. Como nasce o Colmeia, Clóvis? O Colmeia nasceu das demandas reprimidas, né, que eu falei, de termos um lugar, né, digno do artista se apresentar e possibilitar a produção local, que a gente sabe, né, eu constato há muito tempo na atividade, né, de produção underground, né, de eventos e tal, né. Então constatei que a produção era muito grande. E aí eu e a trupe, né, que é um outro coletivo, né, mas é um coletivo de teatro, mas que tem plásticos, né, que sou eu e pessoal de teatro, de pessoal circo, de teatro, de música, tem né? circo, de música, malabaristas, né. É uma trupe bem Eclética, né? eclética. Tá, mas houve uma necessidade de fazer esse coletivo, né? Porque a cena cultural de Blumenau, né, estava horrível, né? Estava por terra, prostrada. E aí elaboramos o projeto, entende? Eu já havia participado do nosso inverno, né, com um outro staff, né? Que tinha sido 2 anos antes, eu creio, 2 né? anos antes. Exatamente. E que foi na janela da falta do Festival de Teatro Universitário. Ah, entrou nessa... Entrou o nosso inverno. Né? Exatamente, foi a pegada de não temos o festival, que é um momento de troca muito grande do setor cultural, e aí o coletivo entrou em contato com o teatro naquela oportunidade. Porque aí eu vou perguntar como entra o teatro nessa jogada, né? Aí nós queríamos um local, né, já que a fundação, né, estava, né, fora da jogada, e queríamos um local e apresentamos uma proposta para o teatro, entende? E aí o nosso inverno vingou, né, devido à cena, né, toda a conotação, né, que existia político, né, partidária. Infelizmente a cultura, né, tem isso ainda, a política no meio. E o Teatro Carlos Gomes assentiu, né? A gente buscou no Institucional de Teatro, né? Que eles têm, né? Fomentação, como, né? O Estatuto básica, do Teatro tem isso como E suporte. depois, no ano seguinte, eu resolvi apresentar a mesma proposta, só que com novos proponentes, porque aqueles já tinham, né? Seguido seus caminhos, né?
e só eu podia estar na ativa. E aí apresentei para a trupe, né? A trupe topou. A trupe topou, sentamos, elaboramos o projeto, encaminhamos ao Damolin, que era coordenador de eventos, né? Que a gente já havia trabalhado junto na fundação, né? Em épocas áureas. Então, o teatro de pronto, né? Na pessoa do presidente, né? Do Ricardo Stodic, não só aceitou, né? Apoiar o projeto, como disse logo de primeira que queria ser parceiro do evento e que ele teria que ser anual. Sentamos, conversamos, prós, contras e metemos bala. E agora a Dalmolin torna-se um evento do calendário do teatro, né? Isso, a lógica... Da cidade. Né? Do teatro e da cidade, sim, obviamente. O coletivo procura o teatro, como o Clóvis falou, o Ricardo Stodic, nosso presidente, sinalizou 3 condições básicas, 3 premissas. A casa cede as dependências na perspectiva que os artistas cedam suas apresentações, que seja uma realização em conjunto da classe cultural e da casa e que seja anual para entrar no calendário da cidade, para que a gente tenha isso como efetivamente um movimento. Então a gente recupera até uma atividade ancestral do Teatro Carlos Gomes, que nasceu lá em 1860, por um grupo de artistas que se reuniram para fomentar a sua expressão cultural. Então a gente recupera uma atividade ancestral da própria casa, que nasceu com esse desejo de se cantar, dançar, né, de se ler literatura. Então a gente acaba fazendo o papel da instituição. Como o Clóvis colocou, está no Estatuto do Teatro Carlos Gomes fomentar todas as atividades das artes, da cultura, né, sem nenhum vínculo partidário, fazendo a política cultural sem nenhum braço, sem uma corrente partidária, né? Então a gente acaba reunindo dentro dessas grandes vontades a institucional e a artística e culmina nesse grande encontro, que o que é muito rico do Colmeia é a possibilidade da gente encontrar parceiros do fomento cultural que necessariamente não estão no nosso dia a dia. A gente tem os movimentos do hip hop que são extremamente periféricos da cidade, que estão em guetos ou estão em áreas que necessariamente não estão descobertas de equipamentos culturais. Eles vêm para dentro do teatro, ocupam o salão de festas e fazem um trabalho belíssimo, extremamente organizado, de um rigor técnico, de um cuidado e de uma valorização muito grande da expressão, né, num ponto onde muitas vezes os programas institucionais não chegam, né? Ao mesmo tempo a gente tem os movimentos de música de todas as expressões, os grupos de teatro. Acho que assim, o que é muito rico é a gente compartilhar territórios, né? Eu lembro na primeira reunião a gente falava, vamos colocar uma apresentação de teatro seguida de música, de dança, de literatura. Aí o pessoal dizia, isso não vai funcionar. Que é complicado, né? Da logística até a lógica do território. Porque é um pouco perfil de cada segmento ter uma lógica de se ambientar num determinado local. E fazer a defesa, né? E fazer a defesa do seu território. Então a gente compartilha territórios. O Carlos Gomes não deixa de ser um grande favo, porque são muitas salas integradas, e aí de repente cada sala tem um determinado segmento, as portas estão abertas e as pessoas fluem e trocam. A gente amadureceu uma questão bacana também de ter intervalos na programação, até porque na primeira edição a gente trabalhou tanto que quem estava trabalhando conseguiu ver pouco. E a gente percebeu que esse ritmo industrial, né, até herança de onde a gente vive, a gente precisava parar em alguns momentos até para poder ver o trabalho do outro, para poder reconhecer. Né? Até para fazer uma aproximação. Isso. Olha só, a gente vai fazer um rápido intervalo e na volta vamos ver se, falando de território, né, se o Colmeia também expande território fora do Vale do Itajaí, fora de Santa Catarina. A gente já volta.